Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Francine Padilha, que é jornalista, e vai contar um pouquinho do que mudou para ela enquanto profissional. Tudo bem, Francine? Obrigada. Oi, Carol, tudo bem? Obrigada a você pelo convite. Eu queria saber o que mudou para você enquanto jornalista depois desse novo cenário. Olha, a rotina do jornalista mudou por conta principalmente das coisas que aconteceram ao redor, né? Porque na profissão mesmo, a gente continua informando e continua trabalhando exatamente por ser uma profissão e uma função que é considerada essencial. As pessoas precisam ser informadas do que está acontecendo. Então, pouca coisa nessa rotina de cobertura jornalística mudou. Agora mudou a forma como a gente está trabalhando, né? Os mecanismos e as ferramentas que a gente tem utilizado são diferentes. Mesmo que a gente já vinha utilizando, né, por exemplo, a tecnologia, com muitas vezes entrevistas à distância, né, especialistas que estão em outros locais, de repente a gente já utilizava recursos da tecnologia para fazer essas entrevistas à distância, mas hoje isso ficou mais frequente no nosso dia a dia. Então, mudou principalmente isso, a maneira como a gente faz as entrevistas e interage com as pessoas. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas na rua, né, para saber qual é a sensação delas nesse momento, e agora a gente está fazendo isso à distância, né, porque a maior parte das pessoas estão em casa, ou pelo menos deveriam estar, Uhum. então a gente está fazendo isso mais à distância. Agora, o trabalho do jornalista mesmo, ele não parou nessa pandemia, ao contrário, até se intensificou e tem buscado aí maneiras diferentes de fazer essa entrevista e colocar principalmente especialistas para poderem relatar a situação e informarem o público em geral. Legal. E os jornalistas e os comunicadores, no geral, eles fazem parte dessa linha de frente, né? Super importante. Qual a importância de informar num momento como esse? Pois é fundamental, né? As pessoas precisam saber. Hoje a gente tem que pensar que existem diferentes meios de comunicação. Sempre existiu, né? Nos últimos anos principalmente, muitas formas das pessoas se informarem, né? Inclusive através de redes sociais, porque não há problema nisso. Agora a gente tem que pensar que nem todo mundo, por exemplo, tem acesso à internet, né, em casa. A gente viu aí a questão do Enem, muitos alunos reclamaram e houve, inclusive, esse adiamento da prova exatamente porque muitas pessoas, estudantes, não têm acesso à internet, sequer têm um celular. Então, por exemplo, a TV é um meio de comunicação de massa que está hoje um pouco mais acessível para boa parte da população. Sim. Então, esse é o meio que a pessoa tem de se informar, de saber o que está acontecendo. Não porque às vezes a gente tem essa percepção quando a gente olha ao nosso redor, de repente no nosso grupo social, grupo de amigos, né, na nossa família, a gente tem essa percepção de que a internet é acessível para todo mundo, que todo mundo tem um celular, que é facinho ali, e nem não é assim, né? Agora, principalmente com o isolamento, muitos estudantes, por exemplo, utilizavam o Wi-Fi de universidades, de escolas ou de outros locais. E hoje, dentro de casa, não tem essa possibilidade. Então, a TV, por exemplo, é um meio de comunicação de massa que está mais acessível. A informação para essa pessoa ela só vai chegar, né, através da televisão. Por isso, o papel da televisão nesse momento é fundamental. E qual é esse papel? Um papel de informar aquilo que a gente tem como certeza, né? E o que a ciência tem mostrado, por exemplo, quando a gente está falando de pandemia. Não, a gente não pode informar qualquer coisa de qualquer maneira. Então, a gente tem que buscar fontes confiáveis, né? Pessoas que podem, de fato, falar sobre o assunto. Então, é fundamental o papel do jornalista, da comunicação, de um modo geral, como essa ponte, né? Entre levar o que está sendo feito na academia, dentro das universidades, nos centros de pesquisa, para a população. A gente decodifica essa informação, que muitas vezes é uma informação mais complexa, mais complicada, passa isso para a população para que ela possa colocar em prática as medidas necessárias para se proteger, para proteger a comunidade e para conseguir se adequar a esse momento que a gente está vivendo. Legal. E muito tem se falado sobre as fake news, né? Assim, tudo que a gente escuta é fake news, são dois assuntos, a pandemia e fake news.
Isso sempre existiu, acredito, acho que sempre existiu. Mas agora tá assim, na nossa cara, escancarado, até por conta da facilidade de colocar essas fake news para todo mundo, né? Como o jornalista lida com isso, porque ele precisa apurar, tudo mais. Como lidar com isso? Então, o jornalismo, ele sempre buscou, o jornalismo sério, ele sempre buscou fontes confiáveis, né? A gente vai beber, o que a gente fala normalmente no dia a dia, direto na fonte. Então, a gente, claro, pode receber uma informação através de WhatsApp, ou através de uma rede social, ou alguém veio me contar alguma coisa, e é claro que é responsabilidade do jornalista fazer essa apuração direto com a fonte. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha muitas vezes na rede social, até bem intencionado. Nossa, vou avisar as pessoas, enfim. Mas isso tem que ser feito com muita cautela. Então, a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente está passando para frente. Mesmo que, de repente, você não trabalhe com jornalismo, com comunicação, mas você recebeu aquela informação e quer passar para as pessoas porque acha aquilo relevante e importante. Será mesmo, né? Será que aquilo é verdade? E essa apuração, ela é feita através dos canais oficiais. Então, quando a gente fala de Estado, de governo federal, de município, a gente vai buscar essas informações direto com a fonte. E, nesse momento, mais ainda, né? Já era um cuidado e já deveria ser, pelo menos para todos os comunicadores, esse cuidado de apurar antes de informar. É claro que existe muitas vezes uma ansiedade em passar aquela informação primeiro, né? Vamos lá e vamos passar. Mas o cuidado sempre existiu e agora, mais ainda, por conta dessa facilidade que você falou, né? Hoje é muito fácil você publicar uma coisa na internet, muita gente tem acesso a isso, é muito fácil compartilhar. Essa informação se espalha com uma velocidade inacreditável, então muitas vezes você não consegue nem mais segurar, né? Passa para um, que já passa para um grupo, que já passa para outro, e isso se multiplica numa velocidade gigantesca e é muito perigoso, né? A gente tem que lembrar que muitos casos as fake news, elas ditam rumos de um país, né? Pode ditar rumo de uma vida, então é muito perigoso a gente fazer isso sem essa responsabilidade. E a imprensa, de um modo geral, normalmente é responsável em buscar nas fontes confiáveis essas informações e confirmar tudo aquilo que chega através de fontes não oficiais, que a gente chama. Então, se chega uma informação de uma fonte não oficial, a gente, antes de mais nada, vai até a fonte oficial para saber se aquilo é ou não um fato. Legal. E de umas semanas para cá, os repórteres, você é repórter, eles passaram a utilizar a máscara, inclusive no ao vivo, né, enfim, na frente das câmeras. Você acha que isso é importante? É importante ser exemplo? O repórter, o jornalista, ele é um exemplo? Qual a importância dessa atitude? Sim, não, é extremamente importante. Primeiro porque é uma regra, né? O repórter está na rua e se a regra, e existe um decreto que determina o uso de máscara para todas as pessoas, o repórter que está na rua, ele também vai cumprir essa determinação, né? E mostrar também que, mesmo estando muitas vezes a fala ali prejudicada, a gente utiliza muito a fala, às vezes a fala está prejudicada, né, por conta do uso de máscara, mesmo assim, a gente utiliza porque é uma determinação. E as pessoas que estão em casa, elas não adianta nada eu, como repórter, passar uma informação de que é preciso usar máscara na rua e eu estar sem máscara. Então, fica até uma hipocrisia, né? Eu passar uma informação, né? Repassar isso, olha, a autoridade está pedindo para você usar a máscara e eu estar sem máscara. Então, é uma obrigação e eu acho que sim, é um exemplo, né, de que todos nós estamos comprometidos com uma mudança de hábito para um bem maior, um bem comum. Com certeza. Fran, muito obrigada pela conversa, brigadão mesmo. E é isso, que tudo isso passe, né? Com certeza que passe logo, que a gente consiga aí superar com saúde para todo mundo, né? E que a gente pelo menos tenha acesso às informações de uma maneira clara, eficiente, que isso possa ajudar esse período tão difícil, né? Beijo, Carol, obrigadão. Beijo, tchau, tchau.